Fala aí pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, irei reportar mais uma vez sobre fundo de investimentos imobiliários. Enquanto tem muita gente aí vendo o IFIX cair e automaticamente essas pessoas estão migrando para fundos de renda fixa, né, investimentos em renda fixa, como por exemplo Tesouro Direto, eu continuo aportando. Então, no vídeo de hoje, irei apresentar alguns fundos, a qual, para o meu conceito, estão baratos, podem ser uma boa oportunidade de compra, e alguns fundos que são baratos, segundo o meu conceito, que pode ser uma armadilha também. Então, fique comigo. O vídeo de hoje está bem bacana, trouxe informações relevantes sobre fundos de investimentos imobiliários. Eu espero que vocês gostem. Mas antes, aproveitem para curtir esse vídeo, curtir esse canal e ativar notificações. Me diz aí no comentário, durante essa queda que o IFIX vem tendo nesses últimos 6 meses de forma constante, o que é que você está fazendo? Você está enxergando fundo de investimento imobiliário como uma oportunidade de compra? Você está vendendo seus ativos? Ou você está migrando para a renda fixa? Então comente aqui embaixo. Então vamos de algumas notícias. O cenário para fundos imobiliários mudou, com juros altos, investimento ainda vale a pena? O mercado ainda vai piorar antes de melhorar, diz analistas do FIIs do Santander. Queda de dividendos, as estratégias das gestoras de FIIs para driblar o aumento da Selic. O que está acontecendo com fundos imobiliários? Fundos imobiliários de tijolo zeram ganhos em 2024 e fundos de papel sustentam mercado. Aqui é importante dizer por que os fundos de investimentos de papel estão sustentando o mercado. Eu já gravei vídeos de fundos de investimento imobiliário de papel, onde eu mostro lá no relatório que os seus devedores, regido ali em contrato, está atrelado muitas vezes ao CDI. E o CDI está atrelado à taxa Selic. Então, com a taxa Selic cada vez mais alta, a remuneração para quem possui fundo de investimento de papel, nesse cenário atual, está sendo positiva. Isso significa que, durante essa alta da Selic, se torna positivo. É claro que, quando a Selic baixar, seria necessário você fazer um rebalanceamento da sua carteira atrelada ao fundo de papel. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre relatório gerencial e de que forma o seu locatário está atrelado à taxa CDI, que por sua vez está atrelada à Selic, eu fiz um vídeo falando sobre o VGIR11, que é um fundo de papel ao qual eu invisto. Vou estar deixando na descrição desse vídeo um link para que você possa assistir e saber mais informações sobre. Então, a última notícia que eu trago aqui para vocês, o Boletim Fox, ele trouxe há 4 semanas o IPCA, uma variação de 4,37%, e para a última semana, há uma semana atrás, 4,39%. Já a taxa Selic estava sendo projetada para 11,5%, e há uma semana atrás ela foi projetada para 11,75%, ficando em 2025 com 10,5%. Então, essa é a projeção da taxa Selic, segundo o Banco Central. Em 2024, ela vai ficar em 11,75% e em 2025 em 11%. Então, primeiramente, a gente precisa compreender como que funciona a taxa Selic com o IFIX. E é muito simples. Eu fiz uma projeção aqui somente em 2024 e é fácil entender. Quando há uma projeção de corte na Selic, ou seja, tem essa tendência de queda, o meu IFIX sobe. E quando ocorre uma alta na Selic, que atualmente está em 10,75%, o IFIX cai. Mas o que nós devemos fazer nesse cenário? Então, nesse cenário, vamos supor o seguinte. Vamos dizer que, em uma situação hipotética, a sua carteira seja composta de 40% fundos de papel, 10% renda urbana
20% são lajes corporativas, 20% galpões logísticas e 10% em shoppings. Então, está um fundo desbalanceado. Quando ocorrer uma projeção de corte da taxa Selic, é necessário você fazer um rebalanceamento da sua carteira de investimento imobiliário. De que forma? Ficando na seguinte situação. Traga, como são 5 setores aqui, faça com que cada setor tenha uma igualdade de 20% para que você não perca tanto com a queda da Selic. Então, diante desse cenário, podemos perceber uma movimentação para a renda fixa com a alta da Selic, ou seja, a alta da Selic torna ativo de renda fixa mais atrativa. Com a alta da Selic no radar, a renda fixa domina o ranking mensal de investimento. Selic mais alta faz renda fixa um investimento da vez, ou seja, percebe-se que muitos investidores estão migrando da renda variável para a renda fixa. Mas o que nós temos que perceber é o seguinte: os fundos de investimentos imobiliários eles estão descontados. Os fundos de investimentos, na verdade, eles estão distorcidos e abrem uma oportunidade para comprar imóveis, bons imóveis, com descontos. Então, se vocês olharem o relatório do XP, que foi projetado aqui no dia 26 de julho, que foi divulgado no dia 26 de julho, aqui tem todos os setores do fundo de investimento imobiliário e aqui tem o valor sobre o valor patrimonial da cota. Percebe-se que em todos os setores, exceto o de hotelaria e as agências bancárias, o V sobre o VP está abaixo de 1, ou seja, o fundo de investimento imobiliário passou a negociar abaixo do valor patrimonial, espécie de valor justo. Isto significa o quê? Isto significa que, na verdade, você pode estar tendo uma boa oportunidade de compra para comprar bons fundos a preço descontado. Quando falamos de fundos de investimentos imobiliários, muitas vezes devemos pensar o incorporador como aquele que constrói não para vender, e sim constrói para alugar, ou seja, ele aplica o conceito de rentabilidade. E muitas vezes devemos oportunizar essa rentabilidade como se fosse uma poupança, para que não haja uma variação acíclica, ou seja, devemos escolher bons fundos de investimentos imobiliários para que no longo prazo ele tenha uma composição harmônica. Então, nesse sentido, eu escolhi 5 fundos de investimentos imobiliários para fazer análise de 5 setores diferentes. Então, para o setor de shopping, escolhi o VISC11, setor de papel, CPTS11, setor de logística, XPLG11, renda urbana, HGR11, lajes corporativas, o CORE11. O principal indicador para você fazer um start, para você conseguir escolher o fundo de investimento imobiliário, é o P sobre o VP. Sendo que, é lógico que existem vários outros indicadores para você tomar uma decisão, mas esse é um dos principais indicadores. Então, significa o quê? Quando o P sobre o VP é menor que 1, indica que você fez um bom movimento especulativo. E o fundo de investimento, na verdade, ele está listado na Bolsa de Valores descontado, ou seja, aquele fundo ele está barato. Quando o P sobre o VP é igual a 1, indica que o fundo de investimento ele está no preço justo, e quando o P sobre o VP é maior que 1, indica que o fundo de investimento está acima do preço patrimonial. Desses 5 fundos de investimento imobiliário que eu escolhi, todos eles, conforme vocês podem perceber aí, eles são menores que 1. Né? Então, todos eles estão descontados. Então, por exemplo, o VISC11 tem o P sobre o VP igual a 0,87 atualmente. O CPTS11, P sobre o VP igual a 0,86. XPLG11, 0,85. O que mais se aproxima do preço justo é o de renda urbana HGR11 e o CORE11 está em 0,86. Então, falando aqui primeiramente de VISC11. O VISC11 ele tem um segmento de atuação em shopping center
e conforme vocês podem ver aí, ele apresenta uma boa distribuição nacional dos setores de shopping center, bastante diluído no caso. Ele tem uma liquidez média diária de 5,42 milhões de reais. Em seu portfólio é composto de mais de 30 shoppings, distribuído nessas porcentagens, ou seja, a porcentagem de participação no lucro de cada um desses shoppings está bastante distribuído, o que me atrai bastante esse tipo de gráfico quando eu vou escolher um fundo de investimento imobiliário para comprar. A vacância também é um outro ponto que eu olho bastante. Atualmente, a vacância desse fundo está em 6%. E se você fizer uma comparação desde agosto de 2023 até agosto de 2024, sempre esteve nessa média, 93%, 94%, 92,6% e atualmente está em 94%. O último provento pago pelo fundo correspondeu a 0,8 centavos por cota e a sua taxa de inadimplência é baixa, igual a 1,9. Então, se a gente olhar aqui para o provento, desde 2023 até 2024, ele vem mantendo-se praticamente uma constante, onde em 2023 ele pagava 0,92 centavos por cota, em outubro de 2023 até maio de 2024 pagou R$ 1 por cota. Em junho de 2024 até setembro de 2024, ele reduziu de 0,85 centavos por cota para 0,8 por cota. Aqui em janeiro de 2024, ele teve um bom resultado acumulado e um bom resultado gerado. Isso se deve aos movimentos que ocorrem em final do ano, ao movimento de férias que tende a lotar cada vez mais os shopping centers na época de final do ano. Então, se vocês olharem aqui o gráfico, esse resultado positivo de janeiro de 2024 corresponde a um resultado das vendas que foram positivas em dezembro de 2023. Atualmente, esse fundo ele tem 354 mil cotistas e o valor da sua cota é igual a R$ 102. E o valor patrimonial, R$ 126,45 centavos. Então, se você pegar R$ 102 e dividir por R$ 126,45 centavos, vai dar um P sobre o VP 0,8, menor que 1, indicando que o fundo está descontado em 20%. Vamos para o CPTS 11. O CPTS 11 ele atua no segmento de papel. Ele vem pagando um bom dividend yield, igual a 11,83, que é excelente. Ele apresenta uma liquidez média diária de 14,34 milhões e o seu portfólio está praticamente atrelado a certificado de recebíveis imobiliário. E esse certificado de recebíveis imobiliário, ou seja, dívidas, eles têm 35% em shopping center, 20% em renda urbana, 16% em laje corporativa, 14,6% em logística. E os demais, as menores porcentagens, em FIAGRO, residencial, fundo de fundo, híbrido, agronegócio e fundo de investimento imobiliário de CRI, imóvel físico. O provento dele igual a 0,07 centavos e a sua distribuição ela está atrelada ao CDI, ou seja, quando foi feito o contrato dos locatários, a taxa Selic estava em 6,56%, que quando somado a 1,8% dá 8,32%. Então, a distribuição desse fundo está atrelada ao CDI. Aqui é um ponto de atenção, onde em setembro de 2024 o fundo ele fez uma aquisição atrelada ao IPCA, mais 6,74%. Então, se você pegar o valor do IPCA hoje e somar com 6,74%, ela vai dar um pouquinho maior do que ele vem entregando. Ou seja, então, o fundo ele vai precisar queimar um pouco de caixa para poder pagar os seus cotistas neste cenário, né? Então, para mim, é um ponto de atenção. Falando sobre o XPLG11, o segmento de atuação dela é logística,
vem entregando um dividend yield nos últimos 12 meses igual a 9,81%. Ele apresenta uma liquidez média diária de 4,05 milhões de reais. Em seu portfólio é composto por 18 condomínios e 57 locatários. Então aqui eu coloquei uma imagem de um dos principais condomínios que esse fundo possui. E os principais locatários são Via Varejo, Leroy, Renner, Mercado Livre, GPA Mobile e em 6% B2W. A participação do Sudeste, conforme vocês podem ver aqui, é um fundo bem distribuído em termos de porcentagem de área bruta alocável, corresponde a 60,6%. Já a região Nordeste e Sul corresponde a 20% e a 19,5%. E aqui você pode ver quem são os locatários desse fundo e a sua participação aqui na última coluna em termos de área bruta alocável. Atualmente, ele tem uma vacância de 1,6%, já esteve maior em outubro de 2023, teve uma alta em abril de 2024, mas caiu em setembro de 2024 para 1,6%. Apresenta uma inadimplência atualmente de 2,6% e o último provento pago pelo fundo foi de 0,78 centavos. Ou seja, esse fundo, na verdade, desde outubro de 2023 até setembro de 2024, considerando esse período de um ano, ele vem pagando de forma constante, em valor de 0,78 centavos. O valor atual da cota desse fundo corresponde a 95,4 centavos e o valor patrimonial R$ 112. Então, isso vai dar um P sobre o VP igual a 0,85 centavos. Um outro fundo que eu busquei aqui para vocês é um de renda urbana, HGR11. Ele vem entregando dividend yield de 9,85%. Então, em termos de segmento de atuação, ele tem uma parcela concentrada ali na região Nordeste. A maioria delas está aqui na região Sudeste e Sul. Em seu portfólio tem 68 imóveis e a grande maioria dos seus ativos imobiliários vem do setor de varejo e uma pequena parcela vem do setor educacional. Aqui é um ponto de atenção que eu quero chamar para vocês, que o HGR11, na verdade, ele tem uma revisão dos contratos em 2028, ou seja, pouco mais de 3 anos e meio aí para ele fazer uma revisão dos contratos dos seus locatários. Um outro ponto de atenção que eu quero chamar a atenção de vocês é que as casas pernambucanas, ela ocupa cerca de 21% da participação dos lucros. Isto é ruim por quê? Porque imagina se daqui a alguns anos a casa pernambucana ela decretar falência judicial, recuperação judicial. Então, se ela decretar uma recuperação judicial, a concentração do lucro desse fundo vai cair 21%. Consequentemente, o provento aos seus cotistas também tenderá a reduzir. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês está aqui no imóvel Sun Club, ou seja, o Sun Club ele é controlado pelo grupo Carrefour, que é um grupo excelente. Atualmente ele vem entregando resultados positivos, mas se vocês olharem aqui a participação do Sun Club nos lucros desse fundo corresponde a 28%. Então isso aqui é o que me chamou a atenção para esse fundo de investimento imobiliário. É um fundo a qual eu investiria com cautela, talvez eu colocaria ali pouco dinheiro e acompanharia o mercado para ver se esse cenário muda, para poder aportar mais, senão eu investiria aos poucos. O valor atual da cota desse fundo é igual a R$ 122 e o P sobre o VP 0,98. Por fim, temos o Core 11. O Core 11 ele está atuando no segmento de lajes corporativas e atualmente ele tem apenas 4 imóveis, o que me chama a atenção também. Mas por que ele tem 4 imóveis? Buscando lá no relatório gerencial,
é porque esse fundo é um fundo recente. Ele foi criado em dezembro de 2023, então por isso que ele tem poucos imóveis. Mas ele vem entregando nos últimos 12 meses um dividend yield de 12,24%. A liquidez média diária está em 2,86 milhões, o que também é excelente. E ele apresenta 50 inquilinos distribuídos nesses 4 imóveis, sendo 3 em São Paulo e 1 Centro Empresarial Botafogo, no Rio de Janeiro. A taxa de vacância desse fundo é igual a 5,74%, e aqui é outro fator que me chamou a atenção. A participação do Centro Empresarial Botafogo corresponde a 55% no fundo, ou seja, um fundo é uma participação elevada, tá? E a ocupação na Alameda Santos, em São Paulo, atualmente está em 81%, ou seja, há uma vacância física de 19%. Isso aqui também me chamou a atenção. Então, diante desses fatos, sabendo que o P sobre o VP dele, apesar de estar descontado em 13%, correspondente a 0,7%, também é um fundo que eu investiria com cautela, ou seja, eu não aportaria grandes valores neste fundo, esperando ele ter um pouco mais de maturidade. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, eu apresentei como que está o cenário dos FIIs atualmente, fiz análise de 5 FIIs atuantes em 5 setores diferentes. Comente aqui embaixo se você investe em um desses fundos de investimentos imobiliários. Curta esse vídeo, ative as notificações e siga esse canal para mais informações.